do poder, que é a numerologia do número 1 dentro da Cabala. Nesse dia 2, a gente vai falar de intuição e valores. No dia 3, a gente vai falar da relação com maternidade, principalmente as nossas mães, não nós enquanto mães, mas a relação com as nossas mães e o que isso diz sobre o feminino. No dia 4, a gente vai falar do masculino, né? E isso acompanhando muito a escala numerológica dos arcanos do tarô. No dia 5, as pontes que são estabelecidas, as conexões que são estabelecidas entre feminino e masculino. No dia 6, o equilíbrio entre dar e receber, como ajustar esse mecanismo de acordo com o equilíbrio do feminino. No dia 7, a gente vai falar de transfiguração, transmutação, transformação, tudo que tem a ver com uma mudança de essência. E no dia 8, a gente vai falar de abundância, que é o Dia Internacional da Mulher também. Então, eu achei que seria de bom tom a gente finalizar falando do processo mais mágico e místico da feminilidade, desse lado mais mágico e místico, seguindo as escalas numerológicas. E ontem a gente falou bastante sobre a simbologia de Lilith, sobre o que Lilith nos ensina a respeito das sombras da feminilidade, sobre lugares que nós não fomos ensinados a acessar, e o que esse não acesso diz sobre as reverberações, sobre como a gente se entende no mundo, como a gente se relaciona, como a gente se permite amar e ser amadas, a nossa relação com o corpo, com a libido. Falamos muito, né, de Lilith como um demônio que persegue as pessoas durante a noite, pessoas que dormem sozinhas, causando sonhos eróticos e orgasmos noturnos. Então, a gente falou de todo esse universo que concerne o número 1 dentro da numerologia, que concerne a potência criadora de fato, o movimento da criação, o momento onde as coisas são criadas, são iniciadas. Então, eu achei interessante a gente começar do ponto de vista da origem, para a gente ir para lugares mais complexos depois, ou até não, né? Porque eu acho que a origem é algo muito complexo, mas a gente ir para outros lugares que são consequências naturais da origem e não o contrário, e não o caminho reverso. E hoje, eu separei alguns tópicos para a gente falar que falam muito sobre a intuição e também sobre um campo valorativo da intuição. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com o holístico, eu acreditava que o holístico ele era muito mais intuitivo do que ele realmente é. Então, eu acreditava que eu precisava ter um potencial intuitivo muito grande, e de fato, foi o que aconteceu. Fui desenvolvendo um potencial intuitivo, mas eu achava que isso tinha que ser uma prerrogativa. E antes do meu processo nas terapias holísticas, eu era uma pessoa extremamente cética com relação a aspectos intuitivos. Não sei se vocês são ou eram assim também, ou se vocês têm ou tinham dificuldade de confiar em aspectos intuitivos. E me contem aí nos comentários do chat para a gente conversando sobre isso. Mas esse era um grande gargalo para mim, era um calcanhar de Aquiles, porque eu tinha dificuldade de acreditar nas coisas que eu estava sentindo. Eu tinha dificuldade de acolher essa intuição. E dentro da reconexão com a feminilidade, eu acho que a intuição ela tem um papel quase que central, não tão central quanto a gente fala do poder, da sexualidade, da libido, mas a intuição é o que permite com que a gente consiga se movimentar de uma maneira mais rápida, mais eficiente no universo simbólico das coisas. É a escada que permite que a gente desça em algumas camadas mais profundas da nossa psique. Porque onde a razão não acessa, a intuição ela reina, né? E até separei uns tópicos para a gente falar sobre isso, como a razão foi construída em oposição à intuição e vice-versa, como a gente tem essa visão de que o que não é racional é intuitivo, e não necessariamente a gente está falando de coisas que são opostas, mas, ao meu ver, são muito mais complementares, são coisas que elas conseguem operar no mesmo plano, numa mesma dinâmica, e elas acrescentam muito à nossa observação. E eu acho a observação um dos aspectos do feminino que estão mais em desuso hoje em dia. E aí, enquanto eu elaborava a pauta do que a gente vai falar hoje, eu me lembrei de um episódio de Black Mirror, não sei quem já assistiu, mas acho que é uma das últimas temporadas deles, que uma pessoa entra num Uber
e ela tá o tempo todo de fone de ouvido e no celular. E enquanto isso, não vou dar spoiler do episódio, porque é um episódio muito bom, quem não assistiu, assista. Enquanto isso, tem várias coisas acontecendo ao entorno dessa pessoa, né? Esse Uber faz umas coisas muito doidas e leva essa pessoa numa direção completamente contrária. Acho que essa pessoa tá pegando Uber para ir para o aeroporto. E sempre quando eu falo de observação consciente, eu falo disso. A gente vive numa época hipersensorial, onde nós estamos o tempo todo cercados de estímulos. Então, eu tenho certeza que, enquanto vocês estão assistindo ou me ouvindo, né? Às vezes tem gente que está, sei lá, fazendo um café, ou se preparando para começar o dia, começar o trabalho, ou no trânsito. Eu tenho certeza que nesse curto espaço de tempo, entre vocês estarem me ouvindo, né? A gente está estabelecendo essa conversa, e vocês estarem fazendo uma outra coisa, existem muitas outras coisas que estão ao redor. Então, quem está no trânsito, está prestando atenção no trânsito, está vendo se vai dar tempo de terminar de ouvir até chegar no trabalho. Quem está se preparando para começar o dia, talvez esteja mandando uma mensagem no WhatsApp para acelerar algumas coisas de trabalho, para dar algumas coisas de trabalho. E é muito difícil a gente ter um momento de foco único consciente. Um momento onde a gente está inteiramente entregue a uma única atividade. E isso é o hábito mais contraintuitivo que a gente tem, se cercar de muitos estímulos, porque nós ficamos sobrecarregados, consciente e inconscientemente, com uma enxurrada de informações que às vezes a gente não consegue processar, não consegue filtrar, não consegue digerir, e aí fica um monte de coisas em etapas diferentes, mas que a gente não consegue aprofundar, internalizar, acontecendo ao mesmo tempo. E aí o convite que eu faço para vocês, eu sei que 8 horas é bem comecinho do dia, é muito difícil a gente conseguir estabelecer um foco único, mas em algum momento ao longo desse e dos outros dias da jornada, talvez logo antes de dormir, vocês terem um momento onde vocês façam uma coisa só. E vocês vão ver o quanto isso é incômodo. O quanto a gente fica coçando para fazer outras coisas. Abre um livro, aí lembra, não, tem que responder fulano. Aí abre um e-mail e responde. Aí volta para o livro e fala, nossa, esqueci de tirar a roupa do varal. Porque nós estamos constantemente sendo induzidos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é um aspecto muito contraintuitivo. Então, a primeira recomendação desse nosso segundo dia de caminho da criação é tentarmos ter momentos de focos únicos ao longo do dia. E isso vale para mim também, que eu trabalho com 3 perfis diferentes do navegador, cada perfil tem 57 abas, então vamos reduzir um pouco o número de estímulos que a gente recebe para a gente conseguir separar melhor as informações. Falando da perspectiva arquetípica dos símbolos que a gente traz na nossa jornada. Hoje eu separei 2 figuras centrais dentro dos aspectos do feminino para a gente conversar. A primeira é a Maia, que é uma das faces de Lakshmi, o princípio feminino criador do universo, para os hindus, para a sociedade hinduísta. E o segundo é a sacerdotisa, que é o arcano 2 no tarô, nos arcanos maiores. E no processo de mergulhar nessas 2 referências arquetípicas, eu passei por muitos lugares interessantes. Eu nem ia trazer Maia originalmente. Foi algo que surgiu hoje de manhã, enquanto eu revisava os materiais que eu sempre separo para trazer para vocês. E eu achei muito curioso, né? Porque eu me deparei, estava na internet aleatoriamente aqui antes, tipo 6 horas da manhã, me deparei com a expressão véu de Maia. Não sei se vocês já ouviram, mas tinha muito tempo que eu não ouvia a expressão véu de Maia. E eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar com minhas companheiras, meus companheiros de caminho hoje. E Maia, é engraçado que para os hindus, toda divindade tem várias faces, né? Então, Shiva tem uma fase Shiva e tem uma fase Kali, uma fase destrutiva e uma fase construtiva, uma face corajosa e uma face de medo, né? As faces das deidades, das divindades, para o panteão hinduísta, elas trabalham o movimento das coisas pela oposição. E eu acho isso muito legal, porque a gente não tem experiências parecidas na sociedade ocidental, né? Para nós, é um Deus grandioso, bondoso, que consolida tudo que tem de bom, pleno e belo, e um diabo que é a oposição radical desses valores. A gente não tem numa mesma divindade, no mesmo campo simbólico espiritual religioso, o potencial de olhar para isso de vários prismas, de vários planos. E eu acho isso muito curioso. Eu confesso que eu preciso
treinar minha mente constantemente para conseguir entender essa profusão de estímulos que as filosofias orientais elas trazem nessa perspectiva. E Maya é uma das fases de Lakshmi. E Lakshmi é o princípio da abundância, é o princípio feminino criador do universo. E eu acho outro ponto interessante é que as sociedades orientais, elas têm muito isso, né? O que cria o universo são sempre figuras femininas. Então a gente tem, enquanto o Sol no Ocidente é um princípio energético masculino, no Japão a gente tem a Materazo, que é a deusa Sol, que é a divindade feminina representada pelo Sol. E aí a gente começa a ver algumas nuances de como sociedades diferentes percebem o lugar do masculino e do feminino energeticamente dentro dos seus campos simbólicos. E Maia é a face da ilusão. E uma das coisas que mais me intrigou, né, enquanto eu estudava lá atrás o véu de Maia, e hoje, quando isso surgiu numa coisa totalmente aleatória, eu não acredito muito em coincidências, mas foi bem aleatório. Antes da gente entrar para nosso segundo dia de jornada, é porque representam a ilusão como algo divino. Por que divinificar, né? Por que endeusar a ilusão como uma parte importante de um aprendizado humano? Essa sempre foi a minha pergunta com relação à Maia. E o segundo é por que falar de ilusão juntamente com a intuição? Porque quando a gente fala do véu de Maia como um véu ilusório, como um lugar de ilusão, um lugar de separação entre o que é verdadeiro e o que não é, os hindus falam muito sobre como a intuição é uma parte importante do processo de separar a verdade da ilusão, separar o que é real do que é construído, do que é fantasioso. E isso é uma coisa que sempre me intrigou. Por que isso é um aspecto divino da forma como os hindus percebem a relação com a verdade, a relação com o espiritual e a matéria? E Maia é uma divindade que pode cegar as pessoas com suas próprias ilusões e seduções do mundo sensorial. O que isso significa? Quando eu falei no começo da gente tentar, ao longo desses próximos dias, ter momentos de focos conscientes, né, focos únicos conscientes, eu acho que Maia tem um aspecto importante na sociedade contemporânea, na forma como a gente vive, porque nós estamos constantemente cegos pelo mundo sensorial. A gente recebe um input, a gente recebe um estímulo de um lado e recebe outros 900 estímulos do outro, e isso acaba distorcendo muito a forma como a gente percebe a realidade. E isso eu vejo muito nitidamente, principalmente em corpos femininos, nas distorções de imagem. Então, quem nunca tirou uma foto sua, ou alguém tirou uma foto sua, né? Quando a gente tira uma foto nossa, a gente geralmente tende, consciente e inconscientemente, a procurar os ângulos que mais satisfazem a nossa percepção, nossa autopercepção. Mas quando você está numa festa, alguém bate uma foto sua, e aí você fica, gente, pelo amor de Deus, será que é assim que as pessoas me veem? Mas eu não me vejo dessa forma, eu não consigo me ver dessa forma. Meu rosto tem esse formato mesmo, meu corpo está nessa disposição, essa é a postura que eu assumo quando eu estou relaxada, ou quando você vai olhar no espelho e você vê uma coisa, e alguém tira uma foto sua e você vê outra, e você fala, ué, peraí, o que é isso? No espelho, eu tô aqui super gata, garota, me sentindo, e nos retratos que as pessoas tiram de mim, na forma como eu sou retratada pelos olhos dos outros, eu não me reconheço com essa imagem, ou essa imagem não me agrada, não me favorece. Mas é porque dentro de tudo que a gente recebe de estímulo, é como se todos estivéssemos num grande caleidoscópio. Vocês já viram esse instrumento? Que é um instrumento que trabalha a refração da luz através da interposição, da superposição de espelhos. Então, de um lado, você vê o infinito, né, o reflexo infinito, do outro você vê várias dimensões de si mesmo, e nunca sem saber qual é a imagem real, qual é o reflexo real daquilo. E eu vejo muito Maia nesse lugar do caleidoscópio, nesse lugar de a gente olha para uma mesma coisa de tantas direções diferentes que a gente se perde no que é essencial, no que é verdadeiro. Mas para além desse lugar ilusório de Maia, Maia é a divindade que pode revelar verdades profundas. E eu acho muito interessante essa dicotomia, né? De que para que exista uma verdade intuitiva, é preciso que exista a ilusão. É preciso que exista a sedução. A gente só conhece a verdade da intuição das coisas
quando a gente esbarra na ilusão dos nossos próprios processos. Então, as coisas não são descartáveis aqui no caminho da criação. Tudo importa para a gente entender, ter uma noção desse todo, desse macro, que é a verdade essencial. E eu nem sei se a gente pode falar de uma verdade essencial ou de verdades essenciais. Eu ainda patino muito nesse dilema. Mas a questão aqui que eu queria propor é da gente pensar como a gente consegue sair de um lugar, do lugar da sedução do mundo sensorial, da ilusão, de não saber no que acreditar, de não saber o que é real, e ir para um lugar onde a gente se sente minimamente seguro com esses aspectos intuitivos, onde a gente se sente minimamente confortável com todas essas referências que chegam para nós. E aí eu estava lendo, né, enquanto eu pesquisava sobre o Véu de Maia, a Fernanda até falou de uma referência bem legal, que eu também adoro, que é no livro da Helena Blavatsky, O Véu de Isa, esse livro, inclusive, maravilhoso, recomendo muito, eu acho que é muito, muito interessante perceber como nós estamos entre esses processos de verdade e ilusão. Mas um outro ensinamento, que é o ensinamento, inclusive, do yoga clássico, fala de uma anedota, de uma história, de um conto, de uma aldeia de yogis, de praticantes de yoga, que reverenciavam Maia. Então, eram todos devotos de Maia. E aí, o líder dessa aldeia, desse grupo de pessoas, pregava a crença de que nada era real. Nada era real. Tudo era fruto de uma projeção ilusória da mente. Então, era o auge do existencialismo sartriano aí nessa aldeia dos yogis. Tudo era uma grande ilusão. E quantas vezes a gente já não se sentiu assim, né? Do tipo, eu não sei no que acreditar, eu não sei mais o que é verdade, eu não sei o que essa pessoa me diz é verdade, ou se eu devo acreditar no que essa pessoa me diz. E nessa aldeia, isso era uma lei, né? Tudo era fantasioso, tudo era ilusório. E aí, durante uma noite, um dos yogis dessa aldeia viu se aproximando um grande elefante. E aí, o ensinamento era que tudo era ilusório, e aí ele ficou caladinho na dele e falou: bom, eu devo estar projetando esse elefante na minha cabeça e nada é real. E com o amanhecer, esse elefante ele já tinha se aproximado e ele ia de fato destruir a aldeia. E aí o líder, né, o mentor desses yogis, pega todo mundo e se refugia em cima de uma árvore. E aí o yogi que viu o elefante se aproximando fala: mas, mestre, se nada é real, por que esse elefante teve o poder de nos destruir? E o mestre fala: eu sei que o mundo é ilusório, mas o elefante não sabe. Então, a saída que ele coloca para contrapor a realidade factual da existência de uma ameaça à aldeia é que a crença dele é de que o mundo é ilusório, mas ele não pode garantir que essa crença seja a crença de todo mundo. E eu acho interessante como até as maiores relativizações, elas precisam estar ancoradas num aspecto material, senão a gente se perde, senão a gente se coloca em situações de perigo, senão a gente coloca em situações de conflito. E quantas vezes eu não vi isso dentro dos meus atendimentos de tarô, né? Tem até um caso que foi muito emblemático para mim, que eu atendi uma consulente, inclusive é uma consulente que eu atendo todos os meses até hoje, uma querida, e ela estava vivendo uma desilusão amorosa intensa. E uma das fases dessa desilusão amorosa, ela falava para mim: eu não quero acreditar que essa pessoa não vai ficar comigo, eu não quero acreditar que nós não vamos ficar juntas. Eu não quero viver num mundo onde a realidade seja essa. E aí eu falava para ela, falei, tudo bem, você não querer acreditar é um direito, é uma escolha sua. Mas é também um processo autodestrutivo de negar a própria realidade. E às vezes a gente utiliza de muitos subterfúgios ilusórios para fazer caber a presença ou a ausência de alguém, de algo ou de alguém nas nossas vidas. E depois o tempo passou, né? Ela sofreu dessa dor de amor, mas isso passou, foi curado. Hoje ela vive um outro relacionamento muito mais saudável. E aí ela fala, olha, eu me sinto até um pouco boba, porque você falou para mim que não ia dar certo. Claro que eu não falei de uma forma grosseira, né, gente? Porque a pessoa, quando ela tá sofrendo, ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Mas eu falei de um jeito carinhoso, do jeito mais carinhoso que eu consigo, que não era um relacionamento que iria perdurar. E aí ela falou, olha, se eu tivesse aberto os olhos da ilusão que eu estava criando e abraçado a realidade,
eu perceberia que a ilusão era muito mais desconfortável para mim do que a realidade dos fatos. Esse mundo fantasioso que a gente cria em torno dos nossos desejos, e ontem a gente falou muito de desejo, existe um aspecto vicioso do desejo que é a propensão à ilusão. Quando a gente se apega muito a esse aspecto fantasioso, a gente começa a dissociar do que de fato é material, do que de fato é real, do que de fato é importante. E aí, um outro conto hindu, né, uma outra analogia hindu, fala que... E aí, uma das questões que fica para mim, quando eu penso muito sobre o véu de Maia, é o que é real, então? O que é real dentro de todas as coisas que a gente recebe, de todos os estímulos que a gente recebe, numa realidade que a gente está vivendo aí, o começo do metaverso. Eu fico, como uma pessoa que veio da área de tecnologia, eu fico absurdada quando eu vejo algumas coisas, pessoas criando famílias no metaverso, coisas que não têm nenhum ancoramento material, e isso existe como uma realidade virtualizada, mas até que ponto também a gente não está vivendo uma dissociação tecnológica absurda. São coisas que acabam nos afastando de um aspecto essencial. E aí, dentro dessa reflexão que eu faço, os próprios hindus já deram uma resposta. E aí tem um mestre hindu que fala que os brincos, os colares e as pulseiras são todos de ouro, né? E os hindus têm muito uma coisa com ouro, eu também teria se eu pudesse, né? Meu dinheiro desse, mas eu acho podre de chique. A forma como as coisas assumem é maia. As coisas assumem uma forma de maia. Então, o mesmo ouro, que pode ser uma pepita de ouro, uma pedra de ouro, pode ser um brinco de ouro, pode ser uma caneta de ouro, pode ser uma carta de ouro, pode ser um anel de ouro. Mas a essência delas é Shakti, é um aspecto primordial de Maia. Independente da forma que essas coisas assumam, elas sempre vão ser ouro. Elas sempre vão ter as mesmas propriedades integrativas. Elas sempre vão passar pelos mesmos processos químicos. E o que não era alquimia, né? A gente fala muito quando a gente vai falar de masculino e feminino, o que não eram os alquimistas, senão pessoas que procuravam transfigurar a essência das coisas, né? Que procuravam transformar metais como chumbo, cobre, em ouro. Então, o que a gente atribui a um formato específico vai virando um estudo sobre a essência das coisas. E a conexão com a intuição passa por esse conhecimento da essência das coisas. E por isso que eu dei essa voltona para chegar justamente aqui. Pessoas que têm dificuldade de separar a realidade da ilusão, da fantasia, são pessoas que se perdem entre a intuição e a ilusão. E quantas vezes nos meus atendimentos de tarô, e eu tenho certeza que vocês já se sentiram assim, porque é algo muito comum. Será que eu estou viajando de achar isso? Será que é uma intuição ou eu estou viajando, eu estou projetando? É uma projeção da minha cabeça, do meu desejo, da minha vontade? Ou é de fato um acesso intuitivo? Ou é de fato uma informação intuitiva que eu recebi, ou que eu acessei, ou que eu busquei de alguma maneira? E é muito curioso como nós mesmos nos colocamos nesse limbo, né, do intuição e ilusão. E acho que para a gente aprofundar nisso, primeiro a gente precisa entender o que é intuição. Então, antes de tudo, a intuição é um atributo dedicado ao feminino, porque acreditava-se que para intuir não era preciso uma análise racional, né? Então, quando a gente chega ali na Idade Moderna, onde já existe uma separação muito grande entre ciência e espiritualidade, entre ciência e filosofia, entre ciência e arte, porque antes era tudo uma coisa só, né? Então, quando a gente vai estudar o hermetismo, por exemplo, eu sou uma grande fã do hermetismo, quando a gente vai estudar o hermetismo, a gente percebe esse lugar que as coisas assumiam de uma verdade única, universal, que ciência e magia eram tudo parte do mesmo processo. Mas com a Idade Moderna, a consolidação do patriarcado, do capitalismo, é preciso separar os domínios, né? A modernidade é uma grande compartimentalizadora. Eu brinco que a modernidade é a Marie Kondo da filosofia, porque quer botar tudo em um lugarzinho só, né? Um lugarzinho específico. Então tem a caixinha da ciência, a caixinha na ciência tem a caixinha da matemática, da física, da química, enfim, das ciências duras. E aí depois tem da ciência política, da filosofia e por aí vai. E
a caixinha dos conhecimentos intuitivos, ela foi tirada das bases racionais. E, de uma certa forma, né, ontem a gente falou muito disso, do feminino, o masculino projeta o feminino como uma subcategoria de si. Então, faz sentido que a intuição tenha sido colocada nesse lugar não racional, antirracional, anticientífico. E foi nessa oposição que algumas coisas se perderam. E o meu questionamento é, será que é assim que as coisas funcionam mesmo? Será que é tudo muito 880? Será que ou é mágico ou é científico, ou é filosófico, ou é mágico, ou é intuitivo? E essas são esferas que me são muito caras, porque eu sou uma pessoa muito filosófica. Tanto que quem participou do dia ontem deve ter percebido referências simbólicas, né, dentro do universo dos signos, dos significantes, trazendo a questão de Lilith, mas também trazendo um aporte filosófico muito grande, porque eu acredito que são coisas que são irmãs e não rivais, de alguma maneira. Mas dentro desse contexto do que pode ser intuição, da definição de intuição, existem duas definições que eu gosto muito e que eu acho que não são divergentes, mas sim complementares. A gente está trabalhando muito com o princípio complementar. E aí, um parênteses, o feminino não é a oposição do masculino, mas sim um aspecto complementar a esse universo integrativo que é o todo. Então, se a gente separa o todo em feminino e masculino, não são aspectos divergentes, mas quando a gente trata eles como divergentes, a gente começa a perceber desequilíbrios mais evidentes. E a primeira fala, né, que eu acho que é bem rica sobre intuição, é que intuir é buscar no banco de dados do inconsciente coletivo uma resposta rápida para uma questão urgente. E aí, falando até de um aspecto fisiológico, né? Como que a mente humana funciona? A sensação de déjà vu, né, para os estudiosos da mente humana e os neurocientistas, a sensação de déjà vu é quando uma memória passa muito rapidamente da caixinha de curto prazo para a caixinha de longo prazo. E a gente fica com aquela sensação de looping, como se aquilo já tivesse existido, mas o caminho foi muito rápido. Eu acho que a intuição é o caminho contrário do déjà vu. É o caminho onde a gente busca na memória de longo prazo ou em memórias que às vezes nem são nossas, que são esse realmente banco de dados do inconsciente coletivo, onde a gente busca uma resposta e ela chega muito rapidamente até a nossa memória de curto prazo, até a nossa fala. São aquelas sensações que a gente não consegue explicar muito profundamente sobre elas, talvez a fala, ela reduza o potencial de explicação da intuição, mas a gente sabe que elas existem, como a gente entra num lugar e fala, ai, esse lugar não gostei não, gente, não tô sentindo uma energia boa, não acho que isso aqui vai dar certo. Ou quando algum amigo te conta, por exemplo, sobre algum relacionamento que esse amigo, essa amiga está vivendo, e você fala, não me bateu um bom pressentimento sobre essa pessoa, não. E às vezes é alguém que você nem conhece, você nunca viu a pessoa na sua vida, você não tem repertório, você nunca ouviu falar nada dela, vocês não são do mesmo ciclo, mas algo nessa memória do inconsciente coletivo faz com que a passagem dessa informação venha de uma maneira muito rápida e intuitiva. E a segunda definição, que talvez seja mais holística, né, e por isso eu acho que a gente vai trabalhar ela com um pouco mais de profundidade, é que a intuição é a palavra soprada pelos ancestrais nos nossos ouvidos. E aí tem muito essa simbologia da palavra como algo encantado, como algo que tem poder, né? Então, sempre quando nos nossos atendimentos, né, quem se consulta comigo com frequência, eu falo, é importante fazer esse exercício de visualização, esse exercício de escrita. É importante que a palavra ela seja soprada para fora para que ela tenha dimensão de realidade. E eu acredito muito nisso, né? Essa definição é uma definição que eu acredito e vivencio muito nos meus atendimentos, tanto que quando surge algo fora do contexto interpretativo das cartas, eu sempre falo com vocês, isso aqui passou no meu ponto, passou no meu ponto eletrônico, isso aqui eu senti no meu ponto eletrônico, porque é uma informação que ela vem de fora do contexto interpretativo das cartas. E aí, a partir disso, a gente pode dizer que a intuição tem dois caminhos. O caminho de dentro para fora, que é o caminho do banco de dados, e o caminho de fora para dentro, o do sopro dos ancestrais.
E aí eu falei um pouco da minha dinâmica dos atendimentos e foi no por quê? Por que trazer isso agora, né? Porque foi no tarô onde eu consegui dar caminho para esses questionamentos intuitivos. Não porque o tarô seja um jogo onde a intuição prevalece sobre o conhecimento, porque eu acho que elas estão pau a pau, mas porque a intuição no tarô ela é personificada. No tarô, a intuição chama-se a sacerdotisa, o arcano 2. E por isso que eu coloquei a sacerdotisa aqui para a gente circular esse entendimento intuitivo a partir do universo dos arcanos maiores. Mas vou dar uma pausa bem breve para saber como vocês estão absorvendo, como está o caminho até aqui, se está tranquilo para todo mundo, se tem alguma colocação que alguém queira fazer dentro desse tópico que eu coloquei, se esse caminho, intuição, ilusão, verdade, realidade, fantasia, se ele está claro ou se ainda está complicado da gente acessar esses conceitos. Eu vou dar um golinho no meu café também, que ele tá até gelado. E bom, vocês podem ir pensando e mandando no chat que a gente vai intercalando as respostas de vocês. Vou projetar uma imagem da sacerdotisa para a gente olhar para ela, que eu acho que faz toda a diferença. Eu gosto muito, principalmente para os meus alunos do curso de tarô, a minha primeira turma do curso de tarô, e também para as pessoas que eu mentoro, que estudam tarô, né, do iniciante ao avançado comigo, eu sempre falo que o tarô ele é um instrumento imagético. A gente precisa olhar para as imagens para que elas façam sentido, e tudo tem uma razão de ser, um porquê dentro da cartomancia. Desde a escolha de cores até a posição dos personagens na imagem. Uma mão, as mãos, tem livros que falam só sobre a posição das mãos dos arcanos maiores. É uma loucura. Mas o que eu acho interessante da sacerdotisa é que ela é igual à Bahia, ela é de todos os santos. Então, você tem aqui no meio a Torá, ela segura a Torá, ela segura o conjunto de leis, né, religiosas do judaísmo. Então, ela segura, ela é detentora do conhecimento da Torá. Tem a cruz do cristianismo aqui no meio. Tem o chapéu de Ator dos egípcios. Esse B e o J são referências maçônicas à contraposição entre luz e sombra, entre feminino e masculino, entre certo e errado. O 2 também fala muito desse equilíbrio valorativo das coisas. E de quebra, ela ainda traz o misticismo da lua minguante, que a gente falou ontem, quando falamos de Lilith. A sacerdotisa é a grande representante da lua minguante dentro dos estudos arquetípicos. E ela junta todas essas coisas, uma coisa bem Lenine, todas elas num só ser, porque ela vai contar para a gente desse lugar do segredo. Então, é uma figura muito enigmática, bem Mona Lisa, você não sabe para onde ela está olhando, né? No tarô de Marselha, ela está numa posição que parece que ela está de lado para você, né? Como se você estivesse sentado num lugar abaixo dela e ela estivesse, sei lá, lendo alguma coisa, te contando alguma coisa. E por que ela é importante para nós aqui? O chakra que a gente trabalha nesse segundo dia de jornada é o chakra coronário, que ele fica aqui, acima da cabeça. E é acima da cabeça, é acima do topo da cabeça. E aí, para algumas outras referências espiritualistas, correntes espiritualistas, ontem falei um pouco sobre algumas simbologias iorubás do candomblé, fica bem em cima do ori, bem em cima do ponto central de energia do ser humano, que é a cabeça. E é onde ela tem o círculo de Ator, é onde ela consolida todo esse entendimento. A intuição está intimamente ligada com o chakra coronário, porque ela fala de um acesso, como eu disse, ele é de dentro para fora e ele é de fora para dentro. Ele vem de dentro aqui do chakra cardíaco ou do chakra frontal para cima, mas ele também vem de cima para baixo. E a sacerdotisa, ela vem trazendo essa postura bem do chakra coronário, né? Bem de uma pessoa que está integrada com dentro e fora. É o equilíbrio simbiótico, é a osmose espiritual que ela está vivendo ali. E quem já se consultou comigo sabe que eu adoro a história da sacerdotisa. Vai ser até batido para quem se consultou comigo com uma certa frequência, mas eu acho que ela conta muito para nós desse segredo do universal feminino, porque a sacerdotisa é a nossa Mulan do tarô.
Não tem uma outra definição que eu acho que é melhor e mais próxima das nossas referências arquetípicas, dos símbolos que nos acompanham, do que essa. Porque a sacerdotisa é uma mulher que se passa ao longo da vida por um homem para conseguir ocupar um cargo no clero medieval. Então, até hoje, não existem papas, porque a sacerdotisa, na verdade, é uma interpelação, né? Uma forma diferente de chamar o real nome do arcano, que é a papisa. A gente sabe que até hoje mulheres não podem chegar até o cargo de papa. Eu acho que nem de cardeal, né? Existe um limite para onde as mulheres podem chegar na hierarquia do clero católico, do clero cristão. E a sacerdotisa, a nossa papisa, ela subverte essa ordem. Então, retomando o ponto de ontem, né, do dia 1 da jornada, que a gente fala do feminino como subversivo. Ela subverte essa ordem e ela se torna papa. Só que em determinado momento, ela é engravida e ela é descoberta enquanto mulher num cortejo. Ela está caminhando em cima de um cavalo, né, um cortejo a cavalo, e ela dá à luz nesse momento. E nesse momento, toda a sociedade, todo o clero percebe que, na realidade, se trata de uma mulher. E eu acho curioso essa simbologia da sacerdotisa, porque, primeiro, ela consegue manter o segredo da própria feminilidade oculto em muitos véus argumentativos. Então, a gente falou do véu de Maia aqui o tempo todo, e ela consegue fazer isso bem, tanto que ela tem até um próprio véu, né? Ela tem aqui, ela tá bem tampada com uma veste que lembra muito um véu e que se configura numa cascata água como símbolo da vida, e ela aqui, grávida, sem ninguém saber, né? Bem aquela série da MTV, eu não sabia que estava grávida, que era o terror de todo millennial, de toda adolescente millennial, era essa desgrama dessa série, porque causava arrepios e traumas profundos em todas nós. E ela viveu isso na pele. E eu gosto dessa simbologia de que o feminino, ela manteve o feminino enquanto segredo até que ele pudesse ser parido, até que ele pudesse ser revelado, através desse processo do parto de ideias, que é um termo grego, platônico, que a gente usa aqui, mas que eu acho que cabe muito na transição do dia 2 para o dia 3, o caminho da criação, da sacerdotisa para a imperatriz. O feminino precisa ser parido de nós. Ele precisa desse movimento de dentro para fora. Ele precisa se encontrar entre intuição e ilusão. Ele precisa romper com o véu de Maia. E por isso que a simbologia da sacerdotisa é tão intensa aqui nesse dia 2. Porque algumas reflexões que ficam é: o que eu estou escondendo de mim mesma? E qual segredo sobre mim mesma eu tenho guardado de tal forma a negar a minha própria natureza? Que segredo é esse que me impede de assumir a minha verdadeira forma? Essa é uma das principais reflexões do nosso dia 2, que passa por um lugar de equilíbrio do feminino. É tirar algumas coisas do lado de dentro e permitir que essa essência encontre o lado de fora. E eu gostaria que vocês pensassem nisso de hoje para amanhã, que amanhã a gente vai falar muito de fala, né? Então, eu acho importante a gente pensar nessa configuração das coisas. Uma pergunta muito interessante do Fernando aqui. Como diferenciar a intuição das nossas paranoias? Realmente, saúde para lá de mental. E eu falei isso, né, de que às vezes vocês chegam para mim no tarô e falam: eu não sei se eu estou viajando, se é verdade isso que eu estou sentindo, ou se eu estou caindo numa obsessão, estou caindo num pensamento obsessivo, né? E viver na carne essa dúvida, eu acho que a primeira resposta para isso é o autoconhecimento, que é um processo longo, ninguém nunca quer ouvir essa resposta, né? Que o processo é conhecer os seus limites. Mas eu acho que a melhor forma de separar intuição de ilusão é no exercício da intuição, que é uma coisa que a gente não faz. E aí eu separei para nós, vou falar mais disso ao final, 2 exercícios intuitivos. Um exercício de visualização e o outro que é um exercício de observação. E eu vou falar disso porque eu acho que a gente precisa, a intuição como uma faculdade da mente, ela precisa ser exercitada. A gente não exercita a leitura, a escrita, os aprendizados, a gente não estuda para poder reforçar alguns elementos. A intuição também precisa ser exercitada. A gente também precisa malhar
a intuição. E o processo de rompimento da sacerdotisa para a imperatriz vem de um movimento de dentro para fora, que é o movimento de externalizar algumas coisas. Então, o que diferencia a intuição da ilusão é a nossa capacidade de externalizar e perceber na realidade empírica se aquilo se atesta ou não, através de um grande cruzamento de padrões. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, nos rituais de hoje que envolvem exercícios intuitivos, que eu acho que vão ajudar a gente a seguir de uma forma menos paranoica. E todo mundo já passou por isso, eu passo por isso sempre. Tem vezes que eu falo, gente, será que eu tô ficando doida? Ou isso de fato tá acontecendo, né? E é o véu de Maia todinho na minha cabeça o tempo inteiro. Não valorizar a nossa intuição é jogar fora centenas de milhares de anos de conhecimento ancestral. Além disso, é impedir de investigar o inconsciente de uma forma profunda, assumindo que todas as coisas são mais do que parecem, mas não há como uma coisa ser essencialmente diferente do que ela é. Olha que coisa interessante. E aí entra nessa dicotomia entre intuição e paranoia, que é nem tudo é o que parece, aquela coisa do nem tudo que reluz é ouro. As coisas são muito mais do que a gente consegue ver num primeiro momento, mas não tem como elas serem muito diferentes do que elas de fato são. E aí eu vou dar um exemplo que todo mundo já passou nessa vida, que é, você conhece uma pessoa, um crush, uma pessoa que você achou maravilhosa, e aí a cegueira da paixão, o véu de Maia da paixão, ele vem e cobre, e você começa a enxergar tudo que essa pessoa faz como cor-de-rosa, como lindo, como límpido, como cristalino. Mas você percebe que, na realidade, essa pessoa, ela não corresponde materialmente ao que a paixão fez com que você projetasse. Então, nem tudo foi o que parece, nem tudo que reluzia era ouro. Mas essa pessoa continua sendo uma pessoa boa, continua sendo uma pessoa. Quantas vezes eu escuto isso? Estou aqui falando, não? Ai, fulano foi, foi paia comigo, foi cruel comigo, mas ele não é uma pessoa ruim, que é o não ser o que parece. Mas não tem como você nascer maçã e se tornar uma banana. Isso eu falo simbolicamente. Simbolicamente, existe um limite para a transmutação das coisas. Então, nem tudo é o que parece, mas não há como uma coisa ser essencialmente muito distante do que ela é. E o que vai trazer as coisas para a realidade é como eu sei que uma pessoa ela não corresponde às minhas expectativas, mas ainda assim ela tem uma essência virtuosa. O tempo, que é a resposta que ninguém quer ouvir. Então, para além do que a gente enxerga com os olhos do que a gente quer ver, e para além do que a realidade é, existe uma zona cinzenta de coisas que vão sendo construídas pela experiência. E entre a intuição e a ilusão, a experiência também é um elemento importante de diferenciação. E é o que eu falei sobre a anedota aí dos anéis. Muda-se a forma, não o material. Então, a mesma pessoa pode assumir diversas formas e papéis na sua vida, mas o material essencial do que ela estimula no seu inconsciente, invariavelmente é o mesmo. E eu acho isso uma reflexão importante para a gente carregar para os próximos dias. Antes de a gente chegar no exercício da intuição, tem uma coisa que eu queria que a gente refletisse, que é a intuição é o maior elemento de equilíbrio entre o masculino e o feminino. Então, pessoas com o feminino desequilibrado frequentemente têm muita dificuldade de confiar na própria intuição, ou têm muita dificuldade de separar os seus aspectos intuitivos dos aspectos materiais, porque nós somos treinados a desconfiar de tudo que não tem uma base primordialmente material, sendo que teve uma vez um professor de matemática mesmo falou um negócio que até hoje eu fico pensando nisso. Os números não existem. Não sei se vocês sabem, mas não existem os números. Eles são composições gráficas de representações de elementos da natureza. Então, o 5 só existe porque alguém juntou 5 coisas, 1, 2, 3, 4, 5, e criou uma representação gráfica para isso. Então, eu sei que existe o número 5, porque eu sei que existem 5 coisas que podem ser representadas pelo número 5. Onde que entra a intuição nisso? Eu sei que algo existe porque eu percebo a existência dessas coisas. Mas como que eu sei que o Japão existe se eu nunca fui ao Japão? É porque a experiência de algo ou alguém
atesta que essa coisa existe. Como eu sei que todos os dias o sol vai nascer? Eu não tenho certeza de que o sol vai nascer todos os dias, ou de que todos os dias vão ser iguais, ou da mudança dos ciclos lunares, ou das estações do ano. Eu não tenho certeza de nada disso, eu não consigo pegar nessas coisas. Eu atesto pela visualização, pela observação e pela experiência, pela observação dos padrões. E aí entra como separar a intuição de ilusão, que é a pergunta do Fernando, que a Ana endossou, que está vivendo na pele esse processo. O caminho da intuição ele é bem individual, então pode ser que vocês, depois do nível mais avançado de consciência, consigam separar melhor. Mas o primeiro caminho é a observação consciente. E aí, quando eu falei da gente ter pelo menos um momento no dia de foco único, é para nós treinarmos essa observação consciente. Que algumas pessoas fazem através da meditação. E assim, gente, sendo bem claro com vocês, eu consegui meditar poucas vezes na minha vida porque eu sou uma pessoa naturalmente inquieta. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa. E a observação consciente me ajuda a perceber o que talvez eu não perceberia se eu estivesse distraída. Desde os padrões até os retornos, ter um olhar afiado sobre as coisas nos ajuda a entender o potencial intuitivo que a gente tem sobre elas. Então, quantas das vezes eu intuí algo sobre alguma situação ou alguém, baseado na observação que eu tive durante muito tempo dessa pessoa. Claro que as pessoas podem surpreender, mas o ser humano é um animal de hábitos também. Então, o primeiro exercício para separar é a observação consciente. E aí, dentro dos rituais, eu separei em 2 etapas. A visualização, que vem da meditação e da escrita, ou seja, visualizar ou contextualizar os espaços que estimulam essa conexão com o lado de dentro. E aí parece complicado, mas eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu me sinto desconectada da minha intuição, eu me imagino no mesmo lugar, que é uma casa onde eu morei há uns 10 anos atrás, que é o lugar mais meditativo que eu já estive em toda a minha vida. Então, eu, às vezes, nem preciso fechar os olhos, mas eu me imagino fazendo coisas que eu fazia nessa casa. E aí, rapidamente, meu inconsciente se transporta para um lugar onde eu tenho conforto de intuir sobre as coisas. Então, qual que é esse lugar inconsciente de conforto de vocês? Onde vocês não se sentem perdidos, onde vocês se sentem acolhidos. Se vocês puderem descrever, inclusive escrever sobre esse lugar, talvez seja importante. E o segundo ponto, que é o que eu falei, da observação consciente, que também passa pela escrita, que é escrever os padrões. Uma das coisas que caiu em desuso, mas que era um exercício intuitivo ótimo, era a escrita de diários. Não sei se vocês já tiveram a experiência de escrever diários. Quem teve, me conta aqui no chat para a gente conversar sobre isso. Mas, quando eu lia os meus diários antigos, eu percebia coisas, eu via coisas que eu percebia, eu falava, nossa, como que eu percebia isso? Mas é a observação consciente de nós mesmos, dos nossos próprios hábitos, dos nossos próprios estímulos, do que a gente emite e recebe das pessoas. Então, a escrita de diários é uma ferramenta muito poderosa para exercício da intuição, e são coisas que se perderam, né, com o tempo, que são coisas que talvez a gente não faça mais com a frequência com que a gente gostaria, mas que é uma das coisas que eu mais vejo que funciona. Tanto que nos nossos jogos de tarô, quem se consulta comigo já tem um tempo, eu gosto de manter o registro do jogo e a gravação como um diário do nosso acompanhamento. Porque aí a gente volta lá, não só para testar o que aconteceu ou não, mas para entender os padrões que são formados a partir daquela sequência de consultas oraculares. Né? A sequência de manifestações do oráculo dizem muito sobre a nossa intuição, nosso potencial intuitivo também. Né? E também para sair daquele jargão, daquele clichê, sempre que a gente vai se consultar com algum tipo de vertente de terapia espiritualista, que a pessoa vira para você e fala, mas você tem que confiar mais na sua intuição. Sempre que se alguém falava isso comigo, eu falava, tá, mas como? Aí eu ficava perdida, eu falava, tá, beleza, falou que eu preciso confiar na minha intuição, mas eu não sei nem por onde começar, não sei nem se é de comer ou de passar no cabelo. E aí eu acho que tudo isso passa por uma observação profunda de quem nós somos, como lidamos com as relações, como lidamos com o consciente e com o inconsciente. Michele, eu passei por algo muito parecido, de escrever na adolescência e esses escritos serem violados. O trauma é da violação.
não da escrita. E essa escrita precisa ser ressignificada. Eu acho que hoje a gente tem muito mais mecanismos de segredo do que a gente tinha naquela época, quando nós éramos adolescentes. Então, hoje tem, sei lá, um monte de documentos criptografados, arquivo com senha. Uma outra coisa que eu fazia muito, quando eu comecei a minha jornada como terapeuta holística, eu me gravava falando as coisas que eu sentia. E aí, de tempos em tempos, eu voltava e me ouvia falando. E isso também era muito importante, fazia parte desse processo terapêutico como um todo, me ouvir falando algumas coisas, e isso afiava muito a conexão com a minha intuição. Eu também passei por esse processo de ter pessoas violando a forma como eu escrevia, e passei muito tempo sem escrever em função disso, mas são pequenos rituais que a gente volta a inserir para quebrar esse trauma, né? Que é bem... Nossa, sinto muito que isso tenha acontecido, porque é muito ruim. Parece que a pessoa força uma janela dentro da gente que a gente nunca autorizou que existisse, né? Ana falou que está gravando sonhos em um grupo que criou com ela mesma no WhatsApp. Eu fazia muito isso, aí depois eu troquei de celular, eu perdi esse arquivo dos sonhos, mas isso é uma outra coisa que eu falei ontem, que é importante a gente ter um diário dos sonhos, porque os sonhos, gente, eles são um aspecto mais inconsciente e intuitivo que a gente tem em termos de comunicação, consciente e inconsciente. E saber ter uma chave, né, quem assiste, que gosta muito de filme policial, né, e Sherlock Holmes, sabe que ele sempre tem um código, né, uma senha para decifrar as mensagens que o Mycroft, que é o irmão do Sherlock, manda para o Sherlock. É isso, né? A gente vai estudando os nossos sonhos, a gente vai percebendo que tem uma chave de decodificação desse inconsciente que passa por um aspecto intuitivo. Então, as pessoas representam coisas específicas no seu sonho, a disposição das coisas. Então, amanhã eu trouxe um exercício de meditação guiada para nós, que vai personificar muito esse exercício da intuição, que também é um exercício muito bom, mas que ele precisa ser feito com guiança, senão a gente se sabota. Que todos os elementos dessa meditação de amanhã, eles significam alguma coisa do ponto de vista inconsciente. E nós vamos descobrindo a chave de análise que melhor explica essa dualidade entre intuição e ilusão. E aí eu acho muito, muito importante a gente fomentar esses exercícios para a gente conseguir também se conhecer melhor. E ao se conhecer melhor o nosso potencial intuitivo. E para hoje, o ritual, a partir das ervas que eu trouxe para vocês, quem tiver acesso, tá? É um banho de lavanda e anis estrelado ou borrifar aromas de lavanda pela casa ou pelo trabalho. A lavanda, ela tem um poder de elevar tudo que está no plexo inferior para o plexo superior. Então, vai subir um monte de aspectos intuitivos aí para vocês ao longo dos próximos dias. E a minha dica é que vocês anotem tudo ou gravem tudo, como a Ana falou, que grava num grupo, e eu acho legal ouvir nós mesmos falando as coisas que a gente intuiu nesse processo, mas mais do que isso, né, é permitir com que as coisas que estão bem guardadas lá no fundo, elas comecem a emergir, e que nós tenhamos clareza e discernimento para poder fazer esse movimento acontecer sem causar muito, muito dano, muito transtorno, porque o inconsciente é algo poderoso, né? Eu acho interessante o inconsciente como um peixe abissal, aqueles peixes abissais que são cegos, mas eles têm uma luzinha, porque a luz é para atrair o outro, não necessariamente para si, e eles vivem bem na escuridão, eles se movimentam bem, eles desenvolveram outros aportes sensoriais que permitem que eles façam essa navegação sem necessariamente precisar de instrumentos que a gente julga como altamente necessários. Bom, pessoal, meus companheiros, minhas companheiras de jornada, de caminho, espero que vocês tenham gostado do nosso dia 2. Quem quiser deixar um comentário ou tiver algum tipo de dúvida com relação a esse aspecto, a gente está falando de conceitos extremamente delicados e complicados. A intuição é uma caixa de Pandora, mas eu deixo esse convite a fazer os rituais, exercícios de visualização, de observação consciente. Amanhã nós vamos fazer uma meditação muito poderosa para trabalhar esse viés da fala, da externalização da intuição enquanto fala, e eu convido vocês a participarem. Amanhã vai ser um horário diferente, vai ser no horário de almoço, porque sexta-feira de manhã eu tenho análise.
E aí eu achei que não conseguiria conciliar com esse horário das 8 horas, mas nos vemos no horário do almoço, amanhã meio-dia. Tragam principalmente papel e caneta para anotar as coisas que surgirem. Esse é um exercício que eu acho que a gente pode fazer em todos os próximos dias de jornada, de fazer um diário desse caminho como um todo. E depois me contem no grupo se vocês tiveram ou têm tido sonhos curiosos nesses 2 dias, né? De ontem para hoje e de hoje para amanhã. Se vocês quiserem me contar amanhã também. Se vocês tiveram algum tipo de sonho interessante para a gente conseguir começar a criar um espaço de interpretação, trazer algumas chaves de análise para esses movimentos do nosso inconsciente. Nem tenho palavras para agradecer a presença e a companhia de vocês. Esses 2 dias têm sido maravilhosos, têm sido incríveis. Quem estiver assistindo depois, comenta com a gente lá no grupo. Vejo vocês amanhã, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Né? Estamos aí fazendo uma grande imersão nesse grupo incrível que a gente formou. E qualquer dúvida, me mandem lá no grupo para a gente trocar essas experiências, tá bom? Um beijo e até amanhã.